Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el programa de campo de la FAO. Parte de la, ya fue dicho acá por el colega Afonso, y lo que nosotros hacemos acá en la oficina es administrar el programa de campo. Somos responsables principalmente por la administración del programa regional, proyectos regionales a nivel de toda la región, pero también apoyamos a los países con estos proyectos nacionales. Bueno, el objetivo del programa, ¿no?, naturalmente, es contribuir a un proceso de erradicación de la pobreza en los países de la región. O sea, viene a apoyar a las políticas de la FAO en ese tema. Y es, podemos decir que es el brazo ejecutor del programa, de las políticas de la FAO. Es, aterriza en los países, aterriza en los territorios, y es, nosotros solemos decir que es la cara de la FAO, ¿no? Porque a nivel de los países, cuando uno conoce lo que la FAO está haciendo, conoce a través de los proyectos, las actividades que se desarrollan en los países. Bueno, otro objetivo es prestar servicios de cooperación técnica. Eso es importante también resaltar, que se trata de que la FAO es un organismo de cooperación técnica, pero talvez eu diria que a mais importante função da FAO seria essa função de fórum neutro, fórum de discussão entre os governos, entre as instituições, tanto a nível nacional quanto a nível entre países, a nível internacional, e promovendo a cooperação entre países. Então, capacitar a personal, esse é um tema bastante importante, que levamos bastante em sério. Creio que vocês acá já receberam alguma informação a respeito das programações de capacitação que realizamos, através dos projetos, através das oficinas regionais e da Oficina Mundial Regional. E promover a cooperação sul-sur entre os países da região. Nós temos particular interesse, preocupação em promover justamente essa cooperação, que na verdade aqui também nós estamos fazendo através de vocês, cooperando, estabelecendo a cooperação entre os países, entre as instituições e as comunidades da América Latina. Bueno, basicamente os projetos da FAO, o programa que compõe, os projetos que compõem esse programa, pode dizer que são divididos nesses três principais grupos. São projetos de emergência, são projetos de muito curto prazo, normalmente entre 4 meses a 1 ano, e que teriam como objetivo atender a uma situação de crise, pode ser um furacão, um terremoto, ou outras situações de inundações bastante frequentes em nossa região, e atender justamente a gente diretamente, a comunidades. São programas que são aprovados e executados a muito curto prazo. Os projetos de desenvolvimento, naturalmente, são projetos de mais largo aliento, mais largo prazo, normalmente entre 1 ano a 5 anos, e com mais recursos e com maior capacidade também de execução e de ação a nível de campo. E os projetos Telefood, que comentou o colega Afonso, que vocês sabem, são projetos bastante chicos, não? São projetos, um fundo relativamente novo da FAO, que são projetos chicos de entre 5 mil e 10 mil dólares, e que atendem diretamente às comunidades, como uma espécie de fundo de semilha para apoio principalmente a pequena empreendedora, mas a nível de comunidades, a nível de grupos, não atende a indivíduos. E isso, há vários exemplos, é um fundo bastante flexível e bastante buscado, e ha atendido a muitas comunidades em palancar um processo de desenvolvimento por a iniciativa da própria comunidade. E são recursos que vão principalmente para, por exemplo, para semilhas, para a compra de pequenos animais, material genético, ou pequenos equipamentos, pequenas construções, às vezes hornos, por exemplo, coisas que apalancam um processo de desenvolvimento, digamos, de maneira fácil e rápida. Essa é a distribuição atual, um pouco aburrida, um pouco de estatística, mas é o que nós temos. Aqui são os projetos de desenvolvimento, como vocês veem, é um volume bastante maior de recursos. Depois, os projetos de emergência, são os projetos desses de curto prazo, bastante rápida de execução e aprovação. E os projetos Telefood, que são bastante menos em termos de volume financeiro, mas também bastante significativos em termos de volume. Atualmente, a FAO tem na região
desenvolvendo cerca de 450 proyectos, pouco mais de 450 proyectos. De isso, um terço, 150 proyectos são dedicados ao Telefur, são de recursos da Telefur. Assim que é um programa bastante importante, somente em termos de número, né? E eu diria de impacto. Isso. Bueno, proyectos por fundo de financiamento, que são os proyectos do programa regular da FAO, são o proyecto Telefood, que tem um fundo meio mesclado, também de aportes externos, e programa de cooperação técnica da FAO. São proyectos com máximo de $500 mil, são proyectos de desenvolvimento, assistência técnica, e que são desenvolvidos com recursos da própria FAO, ou seja, do próprio programa regular da FAO. A diferença de os demais outros tipos de projetos são de fundos fiduciários, são contribuições voluntárias de países donantes, de instituições donantes que aportam recursos à FAO. Então, a FAO executa projetos tanto com recursos próprios, tanto com recursos que são projetos mais chicos, porque naturalmente há essas limitações de recursos, mas também há seu uso de recursos externos de outros países donantes, de outras instituições, e como por exemplo a comunidade europeia, um importante financiador. Então aí há um potencial grande para desenvolver programa de apoio diretamente aos países. Os fundos fiduciários unilaterais são recursos entregados à FAO para executar projetos inclusive no próprio país. São projetos que a FAO executa com recursos do país. E programas conjuntos das Nações Unidas são outro tipo de projeto também que apoia, trabalhamos de maneira conjunta com outras agências. Com relação às fontes de financiamento, novamente, o programa é bastante claro aqui, a quantidade de projetos que vêm de recursos das contribuições voluntárias. O programa de TCP, principalmente, é um programa bastante mais chico, que são recursos internos da FAO, e aqui um programa conjunto com a Agência das Nações Unidas, também é bastante menos recursos. A distribuição de recursos que nós temos aqui, os principais donantes, isso é, o que o gráfico mostra o financiamento das contribuições com relação aos gastos realizados em 2012, ou seja, dos projetos que realizamos em 2012, os recursos provieram de esses países. Espanha como um financiador muito importante, desafortunadamente com a crise na Europa já não é um donante tão importante como foi há poucos anos, mas nós temos também a esperança que voltarão a ser um aporte importante no futuro próximo. A União Europeia também é um importante donante todavia, e o Brasil ha aparecido também na região como um donante importante. Hay que dizer que vocês vão ver aqui que há alguns países latino-americanos como Brasil, México, El Salvador e Colômbia, são importantes donantes, mas na maioria deles são recursos para projetos UTFs, isso é, são recursos entregados à FAO para execução em seu próprio país. Exceto o caso do Brasil, que ha começado desde há alguns anos a aportar recursos para outros países. Então, através de um programa regional, hoje em dia nós estamos contribuindo e apoiando, desenvolvendo atividades em outros países, e não somente em Brasil. Entre os tipos de projetos, a contribuição que hace os projetos, nós temos a classificação com base também em as áreas prioritárias estabelecidas pela Conferência Regional da FAO, para a América Latina e Caribe. Então, essas 4 áreas foram áreas estabelecidas como prioridades na época. Buscamos nós então identificar os projetos que estão contribuindo para essas áreas. Vocês veem que a segurança alimentar é todavia o carro-jefe aí, a principal aporte que se faz. A agricultura familiar também é muito importante, e o câmbio climático e a sanidade animal vegetal como em seguida. Essa seria uma informação a respeito do gasto total realizado, ou seja, quanto nós executamos no ano passado na região em recursos para apoio diretamente ao programa. Vocês veem que ha crescido bastante significativamente. Eu posso acreditar que esse aumento tão significativo aqui hasta 2011 vindo dos recursos de Espanha,
E agora já um pouco mais modesta a contribuição, hemos decrescido um pouco o aporte. Hemos recuperado algo deste aporte com o aporte que ha hecho Brasil, pero la verdad es que España hace una falta impresionante. Aqui um pouco a informação a respeito da distribuição dos recursos, ou seja, dos projetos que executamos na região. Então, aparece alguns aqui, como o caso de Colômbia, por exemplo, mas são projetos para inversão em seu próprio país. Aparece também em Brasil, por exemplo, aparece também como bastante importante, mas como mencionei, uma parte dos recursos vai para a região e uma parte é aplicada em Brasil mesmo. Também há um programa muito importante que é o de Haiti, e isso principalmente são recursos da comunidade internacional para projetos de emergência. Mas é um valor bastante significativo em comparação com os demais países. Né? Bueno, eu quisiera encerrar apenas comentando, não vou entrar em muitos detalhes nesse gráfico complicado, mas basicamente informar como funciona o nosso ciclo de projetos. Nós entendemos como um ciclo de projetos e respeitamos todo o processo. Não? Então, a identificação dos projetos é a primeira fase, em que naturalmente se alimenta das prioridades estabelecidas a nível das oficinas regionais, da Conferência Regional da FAO, das comissões técnicas regionais, comissões técnicas florestal, agricultura, pesca, ganaderia, e o marco da programação de país. Esse marco de programação de país, eu creio que a Giancarlo deve haver falado no estudo todo o tempo acá, me imagino que vocês já escutaram, que é a base de programação nuestra y de dirección nuestra para el futuro. O sea, eso es desarrollado a nivel de las representaciones de la FAO junto con los gobiernos, y de ahí viene nuestra matriz de ejecución de prioridades. Si ustedes quieren trabajar con proyectos con la FAO, yo creo que ese es el mejor camino, es trabajar con las representaciones de la FAO y con las instituciones públicas para que metan ahí dentro de sus programación, essas prioridades como para a execução de atividades. E de aí vai surgir nossa programação futura, nossa orientação, nossos esforços de desenvolvimento de programas e projetos se vai basear no futuro e nesse marco de prioridade. Naturalmente que hoje em dia estamos num processo, todavia, de organizar, de desenvolver. A FAO ha passado por um processo de reestruturação bastante forte. Então, estamos criando e os primeiros MPPs, ou seja, os marcos de prioridade do país, estão agora identificados e preparados em todos os países. Um primeiro exercício, assim que todos os anos devemos já. Está terminando já. As prioridades regionais, então, a primeira fase, a identificação, já nessa fase se discute com os donantes potenciais, não? A fase de, naturalmente, formulação propriamente dito, e acordos com os beneficiários, com donantes, etc., consultas a terreno, análises e aprovação do projeto, processo burocrático, implementação e monitoreio do projeto, avaliação e depois o processo de cierre do projeto, que também não é menor e que também tem um processo. Muchas gracias. Pero talvez eu diria que a mais importante função da FAO seria essa função de fórum neutro, fórum de discussão entre os governos, entre as instituições, tanto a nível nacional quanto a nível entre países, a nível internacional e promovendo a cooperação entre países. Os países, quando uno conhece o que a FAO está fazendo, conhece através dos projetos, das atividades que se desenvolvem nos países. Bueno, outro objetivo é prestar serviços de cooperação técnica. Isso é importante também ressaltar, que se trata de que a FAO é um organismo de cooperação técnica, apoiar as políticas da FAO nesse tema, e podemos dizer que é o braço executor do programa, das políticas da FAO. Aterriza nos países, aterriza nos territórios, e nós solemos dizer que é a cara da FAO, porque a nível regional, toda a região, pero también apoyamos a los países con estos proyectos nacionales. Bueno, el objetivo del programa, ¿no?, naturalmente, es contribuir a un proceso de erradicación de la pobreza en los países de la región. O sea, bueno, nosotros vamos a hablar sobre el programa de campo de la FAO. Parte de la, ya fue dicho acá por
por el colega Afonso. Y lo que nosotros hacemos acá en la oficina es administrar el programa de CAP. Somos responsables principalmente por la administración del programa